Outros pioneiros ainda estão lutando e que escola do céu abençoando. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Em cada cidade do nosso céu, Assembleia de Deus, estendeu o seu pé. Em cada povoado tem uma igreja, e vem mostrar que Deus a beleza. Assembleia de Deus do Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Em cada cidade do nosso céu. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, que vem fazer esta live na tarde de hoje para homenagear ou parabenizar a Igreja Assembleia de Deus em Feira de Santana pelos seus 87 anos de sua fundação. A leitura bíblica que eu peguei para essa live é Jó, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Com muito prazer, apresento esta live para tornar pública a minha gratidão a Deus por tudo que foi a Assembleia de Deus em Feira de Santana. Foi e está sendo, né? A honra como que me empreendi a executar esta live foi por causa das minhas origens. Eu sou filho dessa igreja, nasci na Assembleia de Deus em Feira de Santana, filho de quem pertenceu às primícias, inclusive meu pai foi homenageado com primícias de jubileu em 1988. Eu nasci em 1947, sou filho de Andino Soares e Odília Oliveira Soares. Eu nasci em 1947, no Lago do Cruzeiro, aqui em Feira de Santana, e fui apresentado no templo pelo saudoso pastor Manuel Joaquim da Silva. E depois tive minha infância com o pastor Severino Soares, na sua primeira gestão, em 1956, 1958. Minha adolescência vivida sob o pastorado do pastor Aristóteles, bispo de Santana, que pastoreou aqui em Feira de Santana em 1958 a 1961, quando tive também a oportunidade de participar da inauguração do primeiro templo aqui de Feira de Santana, que aconteceu dia 30 de outubro de 60. Batizado pelo saudoso pastor José Rodrigues em julho de 65, e por ele fui escolhido líder de jovens da Assembleia de Deus de Feira de Santana no mesmo ano. Meu casamento foi celebrado pelo saudoso pastor Luiz Santana Santos no dia 20 de dezembro de 69, que foi pastor de Feira de Santana no período de 1966 a 1973. Fui enviado para o campo, também por ele, em janeiro de 70, para Tanquinho de Feira, consagrado a presbítero em dezembro do mesmo ano, ainda sob a liderança do pastor Luiz, e sob o pastorado do pastor Severino Soares, segunda gestão, 1973 a 1989, quem me indicou a evangelista, o que aconteceu em dezembro de 74. Ainda sob o pastorado de Severino Soares, fui enviado missionário ao Equador em fevereiro de 1976
indicado por ele a consagração a pastor, o que aconteceu em dezembro de 79. Enviado como missionário à África em março de 80. Regressei da África no final de 1981, empossado na Assembleia de Deus de Conceição do Jacuípe, ainda campo sob a jurisdição da ADEFES. Em março de 83, fui empossado em Santa Bárbara, segunda vez, também em campo da ADEFES. Em 1987, fui empossado na Assembleia de Deus de São Gonçalo dos Campos, da primeira vez, também em campo da ADEFES. Aí me despedi do campo da ADEFES depois de 19 anos de vivência. Aí fui embora, fui para Itanhaém, em janeiro de 1989, fui assumir o campo já diretamente pela CEADEB. Então, eu vou falar um pouco sobre a fundação da obra aqui em Feira de Santana. Nada melhor que informar aqui o que foi a fundação da Assembleia de Deus em Feira de Santana. O patriarca Jó faz uma das mais fantásticas declarações que podem muito bem serem aplicadas à história da ADEFES. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Jó 8,7. Pois bem, lindas essas afirmativas do patriarca Jó. Por que eu peguei aqui? Porque a Assembleia de Deus do Brasil foi iniciada por dois homens de Deus que eram pastores. E a nossa Assembleia de Deus de Feira de Santana foi iniciado, o pioneiro não era pastor, era um simples membro. Então, quem era o pioneiro da ADEFES? Quem foi esse pioneiro? Um homem da biografia do homem que conseguiu implantar a chama pentecostal aqui em Feira de Santana. Ele nasceu no 16 de 5 de 1905, na cidade de Valente, e o seu nome era José Carlos Guimarães. Ele se converteu dia 12 dos 9 de 1931. Em Valente foi batizado nas águas e em 16 de 3 de 32 e com o batismo com o Espírito Santo dia 22 de 11 do mesmo ano, aliás, em 33. Em Valente, ele serviu como porteiro até o final de 1934 e foi até 1936. No final de 1936, teve uma chamada do Senhor para mudar-se para a Feira de Santana. Como confirmação, ele pediu que conseguisse ganhar almas, como aconteceu. E uma de suas viagens, pois ele era tropeiro. Tropeiro é aquele que conduz bestas de carga ou manadas de gado grosso, como cavalos e bois, vindo de todas as regiões da Bahia para o Campo do Gado aqui em Feira de Santana, onde era comercializado esses animais. Ele exerceu essa função muito tempo, vindo de Valente à Feira de Santana. E nesse dia ele se encontrou com Maria Olívia, que era uma sua parenta e conterrânea de Valente. Ao evangelizar essa mulher, ela aceitou Jesus com lágrimas. Isso foi em 1936. Então a primeira pessoa que se converteu em Feira de Santana não foi irmã Júlia. Júlia foi quando começou a obra. Mas como prova que Deus estava trazendo os Carlos Guimarães para a Feira de Santana, foi Olívia, Maria Olívia. Muito bem. Logo depois da conversão, ela regressou para sua cidade. E após esse encontro, José Carlos Guimarães entrou ao mercado municipal ali na Praça da Bandeira, naquele tempo havia Feira Livre, quando se encontrou com uma mulher desesperada, tendo um jornal em suas mãos que noticiava que o mundo se acabaria dentro de 3 dias. Meu Deus, o que eu vou fazer? Disse aquela mulher. O mundo vai se acabar em 3 dias. Zezinho Guimarães foi chegando naquela hora, como era o momento conhecido, e pediu para ver o jornal. Ela mostrou o jornal e realmente era uma nota de um padre que falava sobre o fim do mundo e que o mundo se acabaria em 3 dias. José Carlos falou para aquela mulher o que diz a Bíblia, que nem o filho
Nem os anjos sabem a hora ao final do mundo. Aproveitou a oportunidade para falar de Jesus para aquela mulher, que, admirada, perguntou: de que religião o Senhor é? Essa pessoa era Maria Júlia dos Santos, que, juntamente com a sua filha Arlinda e uma sobrinha, que não sabemos o nome, Maria Júlia, sabendo que o José Guimarães estava se mudando para Feira de Santana, se interessou em alugar uma casa situada na Rua do Fogo. O que aconteceu? Pois bem, isso aconteceu. A casa ficava situada na Rua do Fogo. Era uma terça-feira de 1936, quando regressou a Valente. Olhe bem, ele já aceitou alugar a casa de Maria Júlia e regressou a Valente. Olha bem o que aconteceu com ele nessa sua viagem. Em 1936, numa terça-feira, quando regressou a Valente, no caminho, o animal que o conduzia adoeceu. E ele teve que seguir viagem, caminhando, puxando até chegar fazendo a porção de uma tia sua chamada Germina Guimarães. Ele contou que o seu animal estava mal e ela orientou a soltá-lo no pasto, o que ele fez. Após o jantar, ele começou a falar de Jesus para a sua tia, uma filha e um genro. O genro começou a tremer e se investiu sobre José Carlos Guimarães, portando uma peixeira, dizendo que era integralista. Integralista é um movimento político brasileiro, ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico, de extrema-direita. E que a ordem que ele tinha dos padres era para matar a todo protestante. A prima, esposa do dito cujo, conseguiu empurrá-lo para dentro do quarto, trancando o homem com fúria, xingava José Guimarães de tudo quanto é ruim que se conhecia na época. José resolveu sair de mansinho, alta madrugada, encontrando seu animal deitado sem se alimentar. Mesmo assim, ele conseguiu viajar, mesmo a pé, animal doente na frente. José Guimarães comendo carne com farinha e raspadura, sem uma gota d'água, pois a seca estava assolando a região, e era uma região muito deserta. Ao entardecer, ele entrou numa região chamada Baixa da Onça. Por que chamada Baixa da Onça? Porque naquele lugar aconteceram muitos acidentes, muitas onças devoraram as pessoas e os seus animais. E ele entrou nesse lugar. Pois bem, aí o inesperado aconteceu. Seu animal deitou de queixo no chão, paralisou completamente. Estava muito doente. E Zezinho foi atacado por uma forte dor no estômago e não podia aguentar tanta dor. Pensou que ia morrer. Procurou um lugar para se abrigar, encontrou uma moita de cipó, onde entrou e colocou o rosto no chão e começou a orar, pois a noite chegava e percebia o perigo que estava em seu animal. Depois de algum tempo, adormeci, segundo José Guimarães. E quando despertei, estava completamente curado, ele e o animal. Naquele mesmo instante, cheguei a Valente, como se estivesse delirando, contou o pioneiro. Perguntei como eu cheguei aqui, pois a distância percorrida foi de 12 léguas, ou seja, 72 quilômetros. Aí o pioneiro entendeu que ele foi trasladado por Deus, pois às 18 horas ele estava chegando em Valente. Um milagre, não é? Esse foi um milagre que aconteceu na fundação da nossa poderosa Assembleia de Deus de Feira de Santana. Estava assim confirmada a vinda de José Carlos Guimarães para Feira de Santana, alugada a casa na antiga Rua do Fogo. José Carlos Guimarães muda a Feira de Santana em 1937. Ele encontra-se com o pastor Firmino, que a gente não sabe quem era esse pastor. O certo é que eles se encontraram ali na Praça dos Remédios, onde dirigiam um culto. E o culto de começo da obra aqui da Assembleia de Deus está marcado para aquela mesma noite.
Só que o pastor Firmino teve que regressar, nós não sabemos para onde. Mas autorizou José Carlos Guimarães dirigir o primeiro culto na Rua Quintino Bocaiúva, número 47, que é a antiga Rua do Fogo, conforme conhecemos já. Aí cantou-se os hinos 243, 244 e 377. Leu a palavra de Deus em Marcos 16, verso 15 a 20. E a sua esposa Maria Guimarães leu São João 3, 16 e 18. Era o começo da maior denominação da América Latina e maior da Feira de Santana. Aí estava começando, de fato, o direito da Assembleia de Deus. Pois bem, as dificuldades e perseguições. Toda obra, grande obra, tem um preço a ser pago. E José Guimarães teve que pagar um preço imenso por ser esse instrumento que Deus usou para implantar, para trazer para a Feira de Santana o movimento pentecostal. Todo começo é marcado por grandes lutas, começo de uma grande obra de envergadura como foi a DEFES. Toda jornada começa com um passo corajoso em direção ao desconhecido. Os pioneiros não faziam ideia que estavam realizando um trabalho que eles não imaginavam que futuro esse trabalho teria. O início foi marcado por empolgação, mas depois vieram as lutas. Mas a determinação daquele homem de Deus fazia parte da sua estrutura biopsicológica. Agora vejam só aqui as lutas que eles vão ter que passar. Dois inimigos da obra, um esposo de uma das novas convertidas, decidiram contratar dois pistoleiros, armar uma emboscada para assassinar o pioneiro José Carlos Guimarães. Informado dessa trama, José Guimarães orou e entregou isso nas mãos de Deus. Uma noite, ele dirigiu o culto na Rua do Fogo, na casa da irmã Júlia, e se dirigia à sua residência, e ele deveria passar por um lugar deserto e escuro. Quando de repente ele avistou que dois homens se posicionavam no caminho, um de cada lado, e o outro, aí ele tinha que passar por entre os dois. José Carlos deveria passar pelo meio quando eles executariam seus planos satânicos. O pioneiro orou e seguiu viagem. O milagre aconteceu. Deus cegou os pistoleiros enquanto ele passava e os homens não lhe enxergaram. Não se deram conta da passagem do servo de Deus. Glorificado e exaltado o nome de Jesus para sempre. O pioneiro também contou um milagre que já contei desse arrebatamento que ele teve com o seu animal. Mas tem outro aqui, um milagre, quando Severino Soares, o primeiro a se converter da sua família Soares, ao chegar em sua casa, falou com sua mãe, a mãe Torquata: mãe, eu quero ser crente. A mãe deu uns golpes na sua cabeça e disse: aqui não se fala em crente. Logo, veio a conversão da sua mãe, porque a irmã Torquata era rezadeira, antes de se converter, claro, enquanto seu pai Clementino mexia com macumba. Era raizeiro. A sua mãe Torquata rezava, fazia rezas, e o Antônio Clementino, seu esposo, preparava remédio com raiz segundo as crendices da macumba. E também ele era beberrão, ele se embriagava. E Torquata foi a vários terreiros de candomblé buscando a libertação para o seu esposo desse vício da cachaça. Mas um dia Satanás perguntou a Torquata: você quer que seu esposo continue vivo e beberrão ou quer ele morto? Torquata, sem alternativa outra, disse sim. E sim a essa proposta ameaçadora. Torquata se converteu. Logo depois, quando seu esposo, tomando conhecimento que sua esposa Torquata e filho já eram crentes, ele chegou em casa e falou: Severino, vem cá. Naquele dia eu falei com você que você não queria que você se convertesse, fosse crente, mas agora eu sou crente. Então nós devemos ser crentes. Aí Antônio Clementino tomou conhecimento dessa situação e resolveu ir lá onde a igreja se reunia e arrastá-los com estupidez,
com agressão física, inclusive. Nesta época, os cultos eram realizados ali, num sobrado que fica na Vida Senhor do Espaço, frente com a mesa de rendas. Coincidiu que o porteiro naquele dia faltou. Olha como Deus faz. O porteiro faltou naquele dia. E Antônio Clementino conseguiu passar pela porta, subiu as escadas e, sem incômodo, ele teve acesso a uma parte reservada onde o pessoal estava reunido. Os que estavam ali orando, buscando o Senhor. E ele contou que ao se aproximar daquele local, suas pernas começaram a tremer. E ele não entendeu o porquê. O que levou a desistir dos seus planos. Voltou para casa, apreensivo, encabulado, sem dizer nada do que teria sentido e com um ambiente lindo e aconchegante que ele chegou a ver. Logo ele pensou em se decidir também em se tornar crente, mas não falou nada. Pois bem, posteriormente, ele falou com o Torquata, falou com o Severino que ia à igreja se entregar. A irmã Torquata ficou temente, ficou tímida, porque acreditava que ele ia fazer aquilo que ele prometeu. Mas não. Ele contou a experiência que ele teve e foi para a igreja e se converteu para Jesus. Glória a Deus nas alturas. Mas tem outros milagres aqui. O povo crente não vivia doente como agora. Os crentes não tomavam remédio, não iam ao médico. Jesus curava. Jesus curou o cego chamado José, que veio de Italegre. E as irmãs Isabel, Tuquinha, Torquata, Antônio Clementino, Vicente foram fazer uma visita no cruzeiro e lá oraram por uma pessoa chamada Toinha. E Jesus curou-a de tuberculose. A irmã Tuquinha foi curada de câncer no seio, na congregação da Rua do Fogo. E vemos aqui as irmãs orando aqui, irmã Dulce Pinto, que eu a conheci, irmã Anália, também conheci, Duvalina, Francisca Chagas, irmã Celina. Esses todos foram curados e abençoados por Deus. Inclusive, a irmã Celina foi curada e vomitou o pulmão. O Senhor lhe deu um pulmão novo. Que bênção. José Carlos Guimarães terminou o culto na Rua do Fogo e foi para sua casa, como já falei com vocês, como Deus guardou ele. Antônio Clementino conseguiu passar sem incômodo para aquele lugar e lá se converteu. Agora, por faltar as condições, o pastor José Carlos Guimarães não era pastor, era um simples tropeiro, um servo de Deus, um amigo. Ele teve que passar a direção do trabalho em 1938 ao pastor José Moreira. Ele já estava residindo em Cachoeira. E em seguida, o Zé Carlos Guimarães mudou-se para Salvador. E o pastor José Moreira realizou o primeiro batismo no dia 5/6 de 1938. Hoje está completando 87 anos. Essa é a data magna da fundação da obra da Assembleia de Deus de Feira de Santana, porque a obra é configurada como obra a partir do primeiro batismo. Então aí, dia 5/6/38, o pastor José Moreira realizou o primeiro batismo nas águas no Rio Paraguaçu, em São Félix, Cachoeira. Aí temos aqui João Pedro, Maria Júlia dos Santos, Otília Ferreira de Oliveira, Inês da Silva Santos, Justina Francolina de Jesus Oliveira, Cândida Pedreira, etc, etc, etc. Muito bem. Esse é o histórico desta obra que Deus, a quem aprove Deus começar usando um homem simples. Já Carlos Guimarães já está na eternidade. Claro, depois ele foi consagrado a pastor, pastoreou várias igrejas, mas essa obra foi começada assim, gente. Então, nós não temos outra coisa, eu como filho dessa igreja, só tenho que agradecer a Deus e parabenizar a nossa mãe, a Assembleia de Deus em Feira de Santana, a ADEFES, que agora é pastoreada pelo pastor muito abençoado,
sua esposa também, estão aí fazendo a obra do Senhor, José Cruz Santana. Aí não sabe até quando Deus vai usá-lo na sua santa mão, porque ele já está com 25 anos pastorando essa igreja. Mas a gente fica feliz pelas centenas e milhares de irmãos a quem Deus usou dessa trajetória feliz para implantar a Igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana. Eu feliz porque, já falei, eu sou filho dessa igreja, nasci dessa igreja, eu sou muito privilegiado por poder estar aqui vivo para ver onde chegou a poderosa Assembleia de Deus em Feira de Santana. Que Deus abençoe grandemente os nossos irmãos, ao pastor José, toda a sua equipe, os obreiros, são cento e tantas congregações hoje. A gente fica feliz que Deus continue abençoando a sua igreja e continue levantando homens e mulheres decididos para expandir. A igreja abriu trabalho em Mairi, Anguera, Baixa Grande, Ipirá, Lagoa da Caiçara, Serra Preta, Santa Bárbara, São Gonçalo, Irará, Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues. Em todos esses lugares, a Igreja do Senhor abriu obras. Eu vou apresentar uma próxima live, vou mostrar a vocês outros detalhes dessa fundação e mostrar também os frutos. Quem foram os pastores? Essa igreja virou um celeiro de pastores. São centenas de pastores que hoje estão espalhados, alguns já estão na eternidade, outros estão ainda ativos, né? Que conseguiram fazer a obra do Senhor nessa cidade de Feira de Santana. A gente fica feliz. Eu tenho aqui a lista dos 15 pastores que tiveram a honra, a felicidade de pastorear a Assembleia de Deus em Feira de Santana. Aí primeiro vem José Moreira, não foi José Carlos Guimarães, já vi um histórico aí colocando José Guimarães como primeiro pastor. José Guimarães não era pastor. Foi José Moreira, foi ele que fez o primeiro batismo. Ele pastoreou de 1938 a 1940. Depois vem pastor Marcelino Araújo, 1940 a 1942. Depois pastor José Teles dos Santos, ou João Teles dos Santos, 1942 a 1944. Jorge Monteiro, é o quarto pastor, 1944 a 1946. Pastor Manuel Joaquim da Silva, 1946 a 1951. Pastor Severino Soares, a primeira gestão, 1956 a 1958. E vem o pastor Aristóteles Bispo Santana, 1958 a 1961. Oitavo pastor Zé Rodrigues Sobrinho, 1961 a 1966. Depois vem o pastor Luiz Santana Santos, 1966 a 1973. Depois vem o pastor Severino Soares, da segunda gestão, em 1973 a 1989. Aí vem o pastor Eliel, 1989 a 1992. 12º pastor Firmino Herculano dos Santos, 1992 a 1993. E pastor Volmar Alcântara dos Santos, 1993 a 1996. Depois vem pastor Carlos Tolentino, Alberto Tolentino, 1996 a 2000, quando assume a direção da igreja o pastor José Cruz Santana. Que Deus abençoe grandemente. Na próxima live eu mostrarei a vocês quem foram os frutos, os obreiros que essa igreja poderosa e de sucesso que é a DF de Feira de Santana. Que Deus abençoe. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta tão rica oportunidade, Senhor, de poder falar sobre a forma como Tu trabalhaste usando os Teus filhos ao longo desses 87 anos, Senhor. Alguns já estão na eternidade, já estão descansando contigo, outros estão ainda na ativa, Senhor. Eu te peço que abençoe esses que estão na ativa, continue abençoando eles, que eles possam continuar dando frutos para Ti, pois essa obra é Tua, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço por estar vivo aqui, para contemplar esse aniversário de 87 anos de fundação dessa igreja. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. A China se arrasta e começa a barulhar. É o ribuliço, ribuliço, ribuliço. O ribuliço que chegou pra abençoar. Mas quem vem aí, os crentes estão chegando. É Jesus abençoando, o lugar vai abalar. É o ribuliço, ribuliço, ribuliço. O ribuliço que chegou pra abençoar. A quem vem aí, os crentes estão chegando. É Jesus abençoando, o lugar vai abalar. Eita, glória a Deus.
se perguntando o que vai acontecer. Principalmente quando escutar sanfonas, a bomba e o triângulo e começam a tremer. Aí os pretos vão fazendo ribuliço, dando glória a Jesus e começa a se alegrar. E é um ritmo que o povo se apega, a chinela se arrasta e começa a barulhar. É um ribuliço, 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 um ribuliço que chegou pra abençoar. A quem vem aí, os crentes estão chegando, é Jesus abençoando, o lugar vai abalar. Muito obrigado, gente. Estou vendo que tem muita gente nos assistindo. Que Deus abençoe. Espero que essas notas tenham sido de valor para vocês. Ó. Faz parte do livro que estou já editando. Estou aguardando alguns detalhes de obreiros que eu pedi, histórico. Já estarei lançando o livro de história da Assembleia de Deus de Feira de Santana, entendendo o período de 1938 até o ano 2000. Aguardem. Espero que vocês consigam adquiri-los para vocês poderem conhecer e saber muitas coisas, que aqui foi apenas um apanhado que fiz. Eu tenho aqui todo o arquivo histórico de muita pesquisa que eu venho fazendo. Sem se falar que em 88 eu fiquei um ano trabalhando, ouvindo os pioneiros, eu tenho entrevista com os pioneiros, eu entrevistei o pastor Silvio Soares quase uma manhã inteira, e tenho uma entrevista com vários servos de Deus, Isabel Brito, uma das pioneiras, irmã Anália Bezerra, irmã Tuquinha chamada. Gente, Deus abençoe, irmão. Muito obrigado pela assistência e até a próxima.